5, 14 a 30. Diz assim a minha versão bíblica: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os, ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde eu não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juro. Pois a quem tem, mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós nesta noite. Que tipo de servo você é? Você já se perguntou isso? Alguém já perguntou para você? Porque ser cristão é ser um servo. Ser cristão é ser um discípulo. Ser cristão é constituir Cristo como seu Senhor e o seu Salvador na sua vida. Diferente da teologia da prosperidade, da teologia da libertação, e a Cibapa, ela abraça as duas teologias. Nós acreditamos que o homem fiel é próspero, e nós acreditamos que o homem que lhe obedece à palavra do Senhor é liberto. É esse o conceito que a Cibapa tem de libertação, é esse o conceito que a Cibapa tem de prosperidade. Mas nós entendemos que o conceito, o adjetivo que Deus dá para mim e para você, não é um conceito de religiosidade, é um conceito de uma nomenclatura que define o seu perfil. Quando você diz que confessa Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você está a se colocar na posição de servo. Agora, a gente faz uma pergunta clara: que tipo de servo que eu sou? A primeira coisa que eu quero destacar aqui com vocês é que tudo que existe no mundo se classifica em 2 grupos. Não há outro meio. A primeira é você quando vai pensar acerca das coisas. Existem pessoas úteis e coisas úteis. Existem pessoas inúteis e coisas inúteis. Agora você vai dizer assim: mas pastor, o homem em si não foi criado à imagem e semelhança de Deus? Foi. Porém, todavia, ou contudo, o homem, quando decidiu por livre e espontânea vontade de contrariar o mandamento do Senhor, ele se colocou na condição de homem caído. Então a condição do homem religioso que não tem Jesus
como seu Senhor e seu Salvador, é de homem caído, é homem sem a graça, é homem que tem e participa do projeto biológico da vida. Ele nasceu, ele cresce, ele reproduz, ele envelhece, ele morre, mas ele não encontrou o sentido da vida, porque o sentido da vida está no autor da vida, que é o próprio Deus. Quando o homem pecou, olhe bem para mim, seja forte. Quando o homem caiu, ele não só perdeu a vida eterna, como ele se tornou um ser inútil. E na sua inutilidade, ele se transformou no próprio Senhor do seu viver. E quando ele se tornou Senhor da sua própria vida, o mundo veio também a um caos. O exemplo disso, claro, é quando você lê a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha a liberdade de fazer uma escolha, mas aquilo que ele semeou, aquilo ele colheu. E nós precisamos entender aqui nesta noite, que as coisas úteis, elas são guardadas e conservadas. As inúteis, elas vão para o lixo. Se você é um servo inútil, o seu destino é o lixo. Mesmo no lixo, ainda se procura separar as coisas que são úteis e as que são inúteis. É o processo da reciclagem gospel, da reciclagem divina. No processo da reciclagem, nesta noite, Deus está procurando talvez algumas pessoas que estão tateando, tentando encontrar a sua linha do sentido da vida. Como aluno de uma faculdade, a professora me colocou de castigo, porque eu perdi a prova. E eu achei o máximo, eu com 51 anos, ficar de castigo. E aí eu disse para ela assim: qual é a tarefa da senhora? Você vai catar latinha. Eu falei: meu Deus, se fosse na época que eu tomava cerveja, tinha latinha para caramba. Mas agora como que eu vou latinha? Eu acho que eu vou colocar na Cibapa assim: coloque aqui sua latinha, assim eu descubro os beberrões da Cibapa. E cara, eu disse: como que eu vou? Uma menina que estuda aqui comigo, uma das congregadas da nossa igreja, ela não é membro ainda, ela disse: não, pastor, eu cato latinha para o senhor. Mas ela quer ver o senhor entregando lá na associação de reciclagem a latinha. E então ela me deu o saco de latinha, eu fiz as camisetas, reciclagem, e fui lá naquela associação dos reciclados. E eu achei bacana demais, porque a gente tem uma noção pejorativa dos catadores de lixo. Eles não somente tiram o sustento deles, como eles prestam um serviço para você, destruidor do meio ambiente. Eles reciclam tudo que eles pegam na natureza, separando plástico de vidro, de lata, e eu vi os cuidados dele. E quando eles pegam alguma coisa no lixo, eu fiquei assim: e esse cara aqui? Isso aí a gente vai restaurar para vender como mobília nas casas. Sabe que Deus faz assim conosco? Ele pega tudo que nós somos como inúteis e tenta restaurar aquilo que foi danificado na nossa vida. Por isso, para se avaliar se uma pessoa ou uma coisa é útil, a boa pergunta é, para mim e para você nessa noite: para que você serve? Qual é a sua utilidade dentro do reino de Deus? No que você é funcional aqui na casa do Senhor? Ou você é de nenhuma serventia? Você é apenas um número dentro da multidão. Você é útil para quê? Todas as pessoas que existem aqui na nossa igreja, elas se dividem em dois grupos. E eu quero nessa noite, com muito amor, você está vendo que eu estou muito calmo, eu tomei um comprimidinhozinho para ficar down. Nessa noite. E aí eu fiquei assim pensando aqui: meu Deus, eu vou dizer isso mesmo. O meu auditório nessa noite é dividido em dois grupos. O primeiro grupo é os crentes inúteis e os crentes úteis. Qual desses dois você faz parte? Quando nós entramos nisso, convém lembrar que nós não podemos esquecer que Deus não criou ninguém para ser inútil. Deus criou todos nós para que nós fôssemos para o louvor da sua glória.
O propósito de Deus é que você seja um vaso de barro, mas um vaso de barro de utilidade, para que Ele ponha a excelência do seu tesouro dentro de nós e a glória dele seja manifestada no meio da sociedade. Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, e ele diz assim, se você quiser acompanhar. 2 Timóteo 2, 21, se pois alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Você não precisa entender outra coisa, senão o conceito prático dessa verdade bíblica. Deus nos fez para um propósito, para o louvor da sua glória. E quando nós caímos, perdemos o sentido da vida, a restauração, o processo da vida cristã, a vida congregacional, a vida na igreja, não é para que a gente possa prestar culto a Deus, mas que a gente possa ser útil ao serviço de Deus. Nesse conceito, querido, eu quero lhe fazer uma pergunta. Nossa vida deve ser útil. Pergunto a você, você é útil? Nossas palavras devem ser úteis. Aquilo que eu falo edifica. Nossas orações devem ser úteis. Por quem e em qual momento eu tenho um relacionamento verbalizado com Deus que abençoa outros lugares e outras vidas? Nosso trabalho deve ser útil. Olhe para mim. Todo ser útil é candidato a cair inútil, todo ser inútil é candidato a cair no pecado. Todo ser inútil é mente vazia, e eu aprendi em 1989 que mente vazia é a oficina do diabo. Agora eu aprendi com uma mulher de 0,5 metro, que passou por essa igreja, e ela diz que o crente peca, quando ele peca por vadiagem. Ele não está fazendo nada que preste, e ele acaba pecando. Por isso, utilidade é quando você descobre de que tanto a sua vida, quanto as suas palavras, quanto as suas orações, quanto o seu trabalho, deve ter um propósito. Pastor, eu não estou entendendo nada. Eu vim aqui para o Senhor dizer que Deus vai me dar um carro, que Deus vai curar a minha enfermidade, que Deus vai sarar o meu casamento, que eu estou esperando um filho e Deus vai me dar um filho. Eu estou aqui para o Senhor orar por uma oração de libertação. Não, primeiro eu quero orar para você se converter. Porque sem a conversão você não descobre a utilidade da fé cristã. A nossa fé cristã não pode ser uma fé consumista, porque nós vivemos numa sociedade consumista. A nossa fé não pode ser baseada naquilo que nós temos, mas naquilo que nós somos, para a honra e glória do Senhor. Ser um crente útil significa que sua vida na igreja tem algum proveito. Utilidade é trazer Deus para o centro da sua vida, é experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é entender que buscar a Deus e a sua justiça, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, é ter fé, andar por fé, se mover por fé, experimentar a fé, celebrar a fé, compartilhar a fé com todos quantos você possa abençoar. Isso é ser útil. Deus não lhe chamou para você ser crente da Cibapa. Deus não lhe chamou para você ser religioso. Religiosidade não atrai a glória de Deus, mas a certeza de que Ele é o seu Senhor te faz ser um servo útil, um servo de orelha furada. Significa que Deus pode utilizar de você ou de tudo que você tem para algo maior, que é mais do que o seu ciclo da vida. Querido, você é um servo inútil ou você é um servo útil? Porque um servo útil, ele sabe o sentido da obra de Deus e ele não quer ficar fora dos propósitos de Deus para a sua vida. Ele não quer frequentar uma igreja, ele quer ser a igreja.
Ele não acredita nas bênçãos que caem do céu. Ele rala para que a materialização da bênção seja algo sólido e real, porque a Bíblia diz que do sol do teu rosto comerás o pão. Eu lembro que quando a gente não tem um caráter transformado, a gente peca, e peca feio. Eu era pastor em Nova Aurora City, em Belford Roxo, e um irmão naquela época, ele me pediu um dinheiro, porque ele ia tentar um emprego lá no centro do Rio de Janeiro, e o nosso ônibus, a passagem era cara, sair de Nova Aurora para chegar até a central do Brasil. E ele me pediu R$5. Eu dei R$5 emprestado para ele, que dava para ele ir e voltar. Era passagem para ele. Ele foi, e os ônibus de Nova Aurora City saíam os primeiros super abarrotados, uma coisa infernal. E quase sempre o primeiro ônibus, o cobrador não tinha troco. Vocês não sabem isso porque vocês têm a BMW de vocês e nunca pegaram ônibus, né? Mas nós, pobres assim, né, do pé rachado, e naquele ônibus, ele foi e pegou o ônibus, e sempre que nós pegávamos o ônibus, o cobrador dizia o seguinte: você pode sentar lá, depois eu lhe dou o troco. Às vezes o cobrador esquecia e a gente tinha que lembrar. E ele então ia descer no ponto final, na central do Brasil. O cobrador disse para ele: olha, eu não tenho um troco para R$5. E quando chegou na central do Brasil, ele foi pegar o troco dele. E aí o cobrador disse assim para ele: você me deu R$10, eu fui? Aí ele ficou parado. Eu tenho que lhe dar R$7,20. E deu R$7,20, ele ficou calado. Aí ele saiu do ônibus, Isso ele me pediu a oportunidade para dar um testemunho na igreja. Saiu. Voltou, disse que lanchou, não conseguiu um emprego, pagou a passagem, lanchou e ainda ficou com R$3 de troco. E aí ele pediu o testemunho, o culto de quarta-feira, ele disse: irmãos, olha que bênção. Eu saí daqui com R$5, lanchei, paguei a passagem, Deus usou o cobrador para me abençoar. Ei, você está achando que é um absurdo, né? Mas às vezes você já fez isso. Porque a gente procura sempre levar vantagem. Aquele moço, ele não entendeu o significado da utilidade. A nossa utilidade é revelar o caráter transformado de Cristo nas nossas vidas. Foi por isso que nós adotamos o sistema de pequeno grupo, porque olha essa igreja, ela é grande. Nós nunca vamos saber quem é mau caráter, quem tem caráter e quem não tem. Às vezes nós temos aí um psicopata sentado pertinho de você, dá uma olhada perto de você. Passou a ser um esquizofrênico, né? Pode ser um criminoso, serial killer, né? E o fetiche dele é sentar perto dessa mulher para matá-la depois. Você não sabe. Se eu fosse você, aceitava Jesus agora, logo. São questões, queridos, que você acha que é impossível acontecer dentro da igreja. Não é. Por isso, pequeno grupo, que você que não faz parte deve fazer parte, é um lugar para a gente conhecer quem é quem. As esquisitices, os cacuetes, as dificuldades. Porque dentro de uma igreja como essa, a pessoa se esconde para viver uma máscara, para viver uma hipocrisia, para viver uma farsa de fé. Nós entendemos que ser crente e o destino dos crentes inúteis é terrível. A parábola da figueira estéril, que Jesus amaldiçoou. E eu não quero que você saia daqui amaldiçoado nesta noite. Jesus passa pela árvore, vê que ela não tem fruto, um figo, e ele lança uma palavra maldita. E no outro dia aquela figueira, ela está seca. É a única vez que Jesus usou seu poder para destruir. Por que ele fez isso? Porque aquela figueira não produziu fruto. Se você está aqui na Cibapa há anos e anos e anos, e nunca se levantou para fazer nada, cuidado, você corre o risco de secar. Pastor, esse sermão é muito do terror. O senhor assistiu o que sexta-feira? Viajei para Araguacema.
estrada ruim. Isso me inspirou dizendo que Deus vai usar Bolsonaro para nos dar estrada melhor. Fique firme aí, aguenta aí, fica com raiva de mim não. Sabe, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não lhe plantou para você ser uma árvore inútil. Deus quer muito mais do que religiosidade na sua vida. Olhe para mim, seja forte. Deus não tem plano de igreja para você. A igreja é uma consequência do plano que Deus tem para você. Quanta gente entrou nessa igreja e saiu. Quanta gente passou por esta igreja e não ficou. Gente que cantou no louvor, gente que cantou, que trabalhou na recepção. Mas pastor, por que não ficou? Não foi porque o pastor bateu, não foi porque o irmão maltratou, foi porque não descobriu primeiro que o reino de Deus é chegado e ele tem que estar dentro de você. O reino de Deus, a presença de Deus deve dar sentido a sua existência dentro desta igreja. Então Deus não lhe chamou para você frequentar essa igreja. Você se decepcionou com a igreja de onde você saiu. Você quer uma igreja para ficar quietinho. Isso não existe. Isso é mentira do capiroto. O capeta te enganou. Deus lhe chamou para você ser útil no reino de Deus, porque é a esperança da glória e a bênção que Deus tem para você. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele amaldiçoou porque aquela árvore, ela impedia que outras plantas crescessem ao redor dela. Quando você, olhe para mim pai, olhe para mim mãe, quando você não faz nada na igreja, você está dizendo para o seu filho, não faça nada. Quando você fala mal da sua igreja, você está dizendo para o seu filho, não respeite a igreja, porque ela não merece o nosso respeito. Quando você não olha isso aqui como parte da sua vida, você está mandando uma mensagem subliminar para aqueles que olham para você, de que isso aqui não é uma causa pelo qual vale lutar. Você entendeu isso? É por isso que eu tenho uma crise muito grande quando uma mãe diz assim para mim assim, meu filho saiu da igreja. Agora no Manaim, no dia 12, dormimos lá para participar do piquenique, estávamos num bate-papo, e eu estava dizendo de uma situação nacional, que você sabe que aconteceu. Quem conhece esse ícone da música, da pregação gospel? Um ícone, né? E esse ícone teve a sua filha desviada e tal, e a pessoa, nós estávamos conversando e dizia assim, mas Deus não disse, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tuas casas, porque os nossos filhos, nós servimos tanto a Deus, nos dedicamos, por que os nossos filhos se desviam? Eu, com os meus botões, fiquei pensando assim, ó, falo ou não falo? Falo ou não falo? Meu pai mandou dizer para eu não falar. Não vou estragar isso aqui. Isso aqui não faz sentido algum. E quando você assim, você fica assim, ó. Fulano é uma benção. A mãe é uma benção. O pai é uma benção. E os filhos não quiseram saber nada da igreja. Você estava lá dentro? Qual foram os valores que eram passados? Qual era a mensagem? Não é aquilo que nós fazemos em público, mas o que fala no particular, que é a verdadeira mensagem. Sabe por quê? Porque eu lembro numa época que eu ia para a escola bíblica dominical com a família que eu morava, e o pai acordava assim, ó, domingo, 8 horas da manhã, que ninguém merece, né? Acorda! Mas lá eu estou atrasado, é por isso que não sei o quê, levanta, vamos chegar atrasado, eu sou professor da EBD, e que não sei o quê, e entra todo mundo no carro, que inferno. Não é o que nós celebramos aqui que faz sentido, é o que nós vivemos.
A utilidade não é religiosa, é relacional. Você pode ser uma Bíblia ambulante. E o Kiko? Todo mundo aqui na igreja lhe vê como um homem de Deus, mas dentro da igreja, dentro de casa, a sua esposa anda assim para você, ó. Porque ela sabe que você é uma hipocrisia. Seus filhos sabem que você tem dois discursos: o diplomático gospel e o sem diplomacia nenhuma, que é dentro de casa. Ser útil é você entender que Jesus amaldiçoou a figueira, porque aquela figueira, ela quis impressionar o mundo com as suas folhas. Ela não tinha utilidade, ela vivia de aparência. E Jesus diz para mim e para você em Mateus 5:13, que nós fomos chamados e plantados, desculpe, o versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por que você não está num pequeno grupo? Você não está no pequeno grupo não é porque você não tem tempo. Você não está no pequeno grupo para ninguém descobrir quem verdadeiramente você é. Por que você não está na liderança? Porque você não tem tempo? Não. Porque talvez você não queira que ninguém diga para você como você tem que andar. A igreja é o corpo de Cristo, é a família do Senhor, é a noiva de Jesus. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ela não está falando aqui que não vai prevalecer contra todos os crentes, mas contra a verdadeira igreja do Senhor. Mateus 25:30 diz que Deus vai lançar um servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não quero terminar fechando nenhuma tese teológica, mas se você é crente, olha o que é que eu vou dizer para você, seja forte. Você é crente, você é membro desta igreja, e é um servo inútil. Está pegando em meus olhos? Um servo inútil. Eu quero dedicar para você Mateus 25:30. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Fazer uma voz de terror. E ali haverá choro e ranger de dentes. Você é um servo útil ou um servo inútil? O servo útil, ele quer participar da ceia, ele quer se reconciliar com Deus, porque ele almeja a eternidade. O servo útil, ele sai daqui correndo e pergunta para o seu pequeno grupo: me dar alguma coisa para eu fazer? O servo útil, ele sai daqui dizendo: descobri que eu corro o risco da inutilidade. E nessa noite eu quero orar para a sua vida, para você vir para um ciclo do núcleo dos úteis e sentar à mesa real. Porque Deus não quer que você seja um agente secreto, um crente anônimo, um frequentador desta igreja, se sentando lá na última cadeira para ninguém te reconhecer. Eu estou vendo você lá atrás, tá bom? É você mesmo. Eu te vi. Vou orar para os seus cabelos não caírem. O que eu estou brincando com você é dizendo que se eu sou humano e consigo te enxergar, o Deus do universo está de olho em você. E Ele não te fez para ser inútil. No geral, Ele criou todos nós para sermos úteis no reino de Deus. E o povo de Deus diz: